De acordo com a Sociedade Brasileira de Oftalmologia, 75% da cegueira no mundo é consequência de doenças que poderiam ser tratadas. Por isso é muito importante manter a saúde dos olhos. A médica oftalmologista Elvira Ribeiro está conosco aqui no estúdio e vai explicar como fazer isso. Doutora, qual é a idade prioritária para começar a pensar em tratar problemas da visão? Bom dia, Miguel. Eu agradeço demais esse espaço para a gente falar um pouquinho do check-up oftalmológico, que é isso que a gente denomina a consulta anual ao oftalmologista. Na verdade, não existe idade. Desde nascer com o teste do olhinho até a idade adulta, toda pessoa deve ser acompanhada por um oftalmologista, pelo menos uma vez por ano, porque existem inúmeras doenças que são silenciosas, que não dão sintomas e que só o profissional tem condições de dar esse diagnóstico e fazer um tratamento precoce, o que é importante nesses casos. O teste ao nascer, o que ele pode detectar? Ele pode detectar uma série de doenças que só o colega, o oftalmopediatra, tem condições de avaliar, principalmente a criança prematura. Mas toda ela deve passar pelo teste do olhinho, com um oftalmopediatra, que é o profissional mais indicado. E daí fazer um acompanhamento a cada 6 meses, a criança ou adulto a cada ano. Existem também doenças, problemas oculares a nível de ensino fundamental nas crianças, que prejudicam muito o desenvolvimento da criança na escola, se não for detectado pelo profissional. E a criança, ela muitas vezes não percebe isso, ela não consegue verbalizar esses sintomas, esses sinais. E aí daí o profissional, o pai ou a mãe, encaminhar ao colega essa criança. Quanto ao adulto, existem inúmeras doenças, por exemplo, o glaucoma, ela é 5 vezes mais frequente num paciente com antecedentes na família. E muitas vezes é um avô que morreu cego e o paciente às vezes nem sabe disso. E o adulto, ele tem essa noção de que o oftalmologista é para tratar de passar óculos, o que não é verdade. Isso aí é uma parte da consulta. Existe o exame do fundo do olho, que é muito importante para detectar problemas de pressão arterial, sinais de retinopatia diabética, que o paciente muitas vezes é diabético, já tem alterações no fundo do olho e não sabe. E é uma doença também que causa cegueira, é a principal causa de cegueira irreversível, é a retinopatia diabética, que pode ser diagnosticada precocemente. A catarata também, que muitas vezes o paciente só procura o médico quando já está com a catarata muito madura, e é a principal causa de cegueira reversível. Ou seja, o paciente recupera a sua visão se tratado de uma forma adequada, e a cirurgia ela é mais precoce hoje do que antigamente. Quanto mais cedo, melhores os resultados, já que nós mudamos o tratamento cirúrgico, já existe uma técnica bem mais moderna do que antigamente para tratar da cirurgia da catarata. E outras causas, degeneração macular, que é próprio do idoso, mas que também, se tratado cedo, evita um problema mais sério, que também causa cegueira. Ou seja, existem inúmeras doenças que é importante a medida da pressão intraocular, que é feita pelo profissional, pelo oftalmologista, quando ele está no consultório. O fundo do olho, o exame do fundo do olho também é um procedimento de rotina, que faz parte da rotina do oftalmologista. Ou seja, na verdade, existem inúmeras doenças que podem ser diagnosticadas precocemente, se tratadas também precocemente. E essa precocidade, como a senhora mesmo salientou, ela começa na observação dos pais. Isso. Não é? Dentro de casa, se o seu filho olhou para o lado, olhou para o outro. Está muito próximo da televisão. Muito próximo da TV. Como é que o pai pode checar isso no dia a dia? Na verdade, é mais comum a professora chamar a atenção do pai do que o próprio pai descobrir isso no filho, porque ele dá sinais na sala de aula.
ele se aproxima muito do quadro negro para escrever, ele começa a baixar o rendimento escolar e é tido como uma criança preguiçosa, uma criança que não gosta de estudar, quando na verdade ele não está enxergando direito. Isso prejudica muito o seu desenvolvimento na escola, quando poderia ser tratado. Às vezes é uma alta miopia, um astigmatismo alto, que com a correção, através do uso de óculos, pode ser resolvido. Uma hipermetropia também alta, ela dá muitos problemas a nível de desenvolvimento escolar. Geralmente são problemas hereditários? Sim, tem uma relação hereditária. A miopia, por exemplo, ela tem uma relação hereditária muito forte. E o próprio astigmatismo e a hipermetropia são fatores hereditários e que tem que ter cuidados. Agora, outra situação, além da hereditariedade, são as doenças causadas por acidentes, né? Sim. É preciso ter muito cuidado. Claro, e aí vem o uso do cinto, né? Se é acidente de carro, o uso de cinto ajuda muito a prevenir esses acidentes de perfuração de globo ocular. Isso aí é uma urgência urgentíssima e para isso o paciente tem que se dirigir a um serviço de urgência, né? Mas no dia a dia é importante essa noção que o paciente tem de que deve realmente procurar um oftalmologista. Porque o que nós temos encontrado muito é aquele paciente que procura comprar um óculos no mercado ou no comércio, ele vai, experimenta um óculos e acha que isso resolveu a vida dele, quando na verdade isso é uma parte do exame que a gente faz no consultório e que esse óculos que ele compra é um óculos que vai, digamos assim, quebrar um galho, mas não funciona, na verdade, de uma forma eficaz. As lentes, elas foram criadas para proteger, outras com valor estético, e nem sempre as duas coisas se somam e facilitam a vida do paciente. Esses óculos comprados, assim, super baratos, de procedência duvidosa, eles realmente são um perigo? São, se eles não tiverem proteção UV. Se não existir proteção UV, não serve de nada. E essa proteção UV também existe um percentual, às vezes é 100%, às vezes 80%, às vezes 70%. Esses óculos muito baratos, pode ter certeza que não tem proteção UV. Não existe uma forma de fazer uma proteção dos raios ultravioleta com um óculos muito barato. Isso eu acho que os pacientes devem ser orientados a comprar isso em óticas. São óculos que têm uma procedência normalmente boa, mas existem testes. Nós temos no Instituto da Zão um aparelho que mede. Nossos pacientes, quando chegam com óculos, a gente tem condições de avaliar, através desse aparelho, se ele tem proteção ultravioleta e qual é o percentual dessa proteção. Esses óculos escuros, eles têm indicação médica? Não. Ou é uma questão estética? Não, é uma proteção para os raios ultravioleta. Essa proteção é interessante na medida que os raios ultravioleta, eles prejudicam a visão do paciente ao longo do tempo. Quando é que eles são indicados? Eles são indicados quando o médico em si, ele não pode prescrever um óculos apenas com proteção UV. Ele tem que ter algum grau, né, para que o colega prescreva esse óculos. Ele tem que ter alguma indicação médica, oftalmológica. Mas o paciente que quer se proteger dos raios ultravioleta e que não tem grau, não tem necessidade, ele pode fazer isso através da ótica e pegar o selo de autenticidade porque a ótica é obrigada a dar esse selo de autenticidade de que ele está comprando um produto com proteção UV e qual é o percentual dessa proteção. É importante todo paciente ter, sim, essa proteção ao sair ao sol. E cada ano que se envelhece, maior é essa necessidade. No próximo bloco, a gente continua o papo com a doutora Elvira Ribeiro sobre a saúde dos olhos. E você vai ver ainda que o filé alagoano agora tem selo de qualidade, um certificado que garante a procedência e dá mais valor de mercado a esse produto típico de Alagoas.